Então, boa noite mais uma vez. Hoje, 27 de novembro, webconferência da disciplina de Gestão da e na Educação Infantil. Professora Sueli, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu cuidado e carinho com a nossa disciplina, com a nossa turma. E te passo a palavra. Fico aqui nos bastidores e qualquer coisa que precisarem, eu fico atenta ao chat. Bom, então, mais uma vez, queria cumprimentá-las, né? Professora Dayana, professora Malu, professoras tutoras, professores tutores presentes, estudantes, pós-graduandas, pós-graduandos. Se temos meninos aqui, não estou conseguindo ver todas as pessoas. Então, como a professora Dayana mencionou, eu fiquei um pouquinho sem som, sabe, Dayana? Então, eu não consegui ouvir o que você falou exatamente. Mas eu solicitei a coordenação do curso para que a gente fizesse esse web seminário num tempo um pouco mais reduzido, né, por conta dessa minha condição de saúde, né? Eu estou enfrentando aí um tratamento ocular, inclusive amanhã eu tenho uma cirurgia, já é a terceira que eu tô fazendo, mas assim, né? Estou bastante confiante e tudo vai, né, ficar bem, tá bom, gente? E eu fiz uma pequena apresentação, alguns slides para conversar com vocês, mas antes de passar, eu creio que é importante destacar, né, e agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com as turmas do curso de especialização em docência na educação infantil, e a gente sempre destaca o cuidado, o carinho, né, e a acolhida da coordenação do curso, né, na pessoa da professora Dayana e também da professora Marilúcia, e essa já é a terceira disciplina, né, que eu tenho essa oportunidade de contribuir e também de aprender, né, com vocês, com todas e todos, nesse percurso aí de especialização, de formação, de muito aprendizado, muita reflexão, também muita retomada, né, porque, como a gente sempre gosta de frisar, esse curso ele foi construído com uma conexão entre as disciplinas, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico. Então, nós fazemos opções, né, até os autores, as autoras, os documentos, as referências que nós bebemos, né, a fonte que nós bebemos, ela conversa, né, entre as disciplinas, e isso é muito rico, muito importante. Nós poderíamos ter feito outras opções teóricas, mas acabou que nós nos encontramos em algumas referências. Não é diferente na disciplina de gestão da educação infantil, na educação infantil, né? Até porque a gestão, enquanto processo, ela não se desvincula das concepções que nós trabalhamos na área da educação infantil, né? Então, nós não podemos falar em gestão sem falar dos sujeitos, sem falar das instituições de educação infantil como espaços de vida, espaços de interações. Não podemos falar de gestão sem falar de um currículo, né, de um currículo específico para a educação infantil, que é essa articulação, né, de tantos saberes. Então, tem muito sentido que este curso de especialização também tem uma proposta articuladora, né? Então, queria só dar essas primeiras palavras e impressões sobre essa trajetória que a gente tem
tido a oportunidade de participar, de contribuir. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre alguns aspectos específicos do âmbito da gestão, mas eu, de antemão, já vou pedindo para que vocês façam esse exercício de articulação com as outras disciplinas, né? A disciplina que eu trabalhei com vocês, a primeira foi História, né? E as concepções todas da educação infantil, das infâncias, das crianças, das políticas. A outra disciplina, nós trabalhamos a proposta pedagógica, o planejamento na educação infantil, e vocês vão ver que essa de hoje tem muita relação com as demais. Então, é uma solicitação, né? Esse exercício ao longo do curso. Claro que a expectativa de todos e todas é a conclusão do curso, né? Com esse acúmulo de conhecimentos construídos ao longo desse tempo que vocês estão aqui juntos e juntas. Mas ele não se esgota, né? Quer dizer, a gente termina um curso, mas esse acúmulo ele continua, né? Ele continua na universidade, pode ser que muitos e muitas daqui sintam-se instigados a dar continuidade às suas pesquisas, aos seus estudos, né, ingressar no mestrado, avançar para um doutorado, um pós-doutorado, né? Então, essa é a expectativa que nós temos, e mesmo aqueles que porventura não queiram dar continuidade a essa construção na universidade, mas continuam também nesse percurso de aprendizado, na formação continuada, né? Em cursos de extensão, acompanhando os cursos que são ofertados pelas instituições formadoras, assim como esse da UEPG. Então, acho que é uma caminhada que não acaba, né, meninas e meninos, né, se temos meninos aqui. As professoras aí, a Daiane e a Malu, certamente devem estar pensando, não acaba mesmo, né, a gente mesmo como professor, professora, como docente no ensino superior, a gente sempre está buscando mais, né, então, é isso, acho que já me estendi demais, né, a gente gosta de falar também, né, e eu queria deixar um tempo para que a gente pudesse também dialogar, que vocês colocassem algumas questões, né? E quem não quiser fazer uso do microfone, nós temos o chat aqui, enfim, né, desse momento aqui, ainda que à distância, a gente quer que vocês se sintam, né, todos muito próximos. Tá bom? Eu vou precisar projetar aqui, se eu me perder aqui nessas tantas plataformas que nós usamos, né? Um dia o Zoom, um dia o Teams, um dia o Google tal, o Google tal, então às vezes a gente se confunde um pouquinho. E eu, como estou com esse meu pequeno probleminha aqui ocular, às vezes eu me atrapalho. Mas vamos lá. Vou aqui na bandejinha, qualquer coisa eu peço socorro aí para as meninas. Vamos aqui. Não, não é. Só um pouquinho. Você vai nos três, ali tem aquelas imagenzinhas, um triângulo, um círculo e um quadradinho, bem à direita. Aliás, não, são os três pontinhos, desculpe. Uhum. E daí você vai em... Eu estava indo aqui no apresentar agora. Isso, pode ser, é isso aí. Que eu faço apresentar agora, e aí você pega a janela que está bem. Ah, é verdade, tem que abrir. Ótimo, muito obrigada pela lembrança. Desculpa, me atrapalhei. Desculpa, gente. É assim, né? A gente continua, mesmo depois de tantos encontros online, a gente continua se batendo um pouquinho. Será que é aqui? Não, não é aqui. Só um pouco, gente.
Qualquer coisa eu encaminho para você, Daiana, você projeta para mim? Claro, Sueli, pode encaminhar para mim aqui no WhatsApp, Só um tranquilo. minutinho que eu não tô me achando aqui, me desculpe, gente. Eu mandei no e-mail, Daiana. Você consegue ou você prefere no WhatsApp? Eu já abro aqui, Sueli, 2 minutinhos. Tá. Bom, então, uma vez que, né, a professora Daiana vai abrindo ali, eu acho que é importante destacar que a nossa disciplina ela foi organizada em 3 unidades, e dessa vez a gente fez a opção, ao invés da gente escrever um material, né, para que vocês pudessem fazer a leitura, um e-book, a gente fez a opção em fazer as indicações de materiais para estudo, para leitura. Né? Nós temos aí chamemos assim, né, alguma produção bastante rica sobre o tema, então a gente fez algumas opções de compartilhar esses materiais com vocês dentro da proposta da disciplina, da ementa da disciplina, e dos objetivos também dessa disciplina, né? De trabalhar aspectos voltados para a gestão, enquanto a professora Daiana vai colocando ali, alguns princípios em torno da gestão escolar e focando nas instituições de educação infantil. Claro que você falar em gestão de educação infantil tem algumas implicações, né? E ela, ainda que seja uma temática importante, a gente pode identificar que ainda há certa escassez de estudos, de pesquisas em torno deste tema. Então, esse é um tema bastante interessante para quem quer aí começar seus estudos, né? Seus TCCs, depois projetos, como eu disse anteriormente, para ingressar no mestrado. O tema da gestão da educação infantil é um tema que desperta aí bastante interesse, né, de apropriação e de estudo. Você passa para nós, por favor, Daiana? Vou abusar um pouquinho de você. Passo, sim. Eu só ia confirmar com vocês se está tudo certinho. Estava dando certo? Estava dando certo. Estava aparecendo, agora desapareceu. Apareceu novamente. Então, aí, como eu falei, está a ementa da disciplina, né? Vocês têm acesso a esse material no próprio planejamento da disciplina, que está lá no AVA. Vocês vão poder acessar esse conjunto de aspectos. Então, como eu falava, as questões da gestão escolar, da gestão democrática, da gestão na educação infantil, com um olhar, que é uma opção também de pesquisa, de estudo que eu faço, esse olhar da gestão da educação infantil muito voltado para a qualidade da oferta da educação infantil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E a organização da instituição de educação infantil, tendo em vista esta qualidade, entre aspas, né, essas condições de qualidade que se espera que as instituições de educação infantil tenham, né? E também a gente, ao falar de gestão, não se pode deixar, né, de falar dos profissionais que atuam, né, das profissionais que atuam nas instituições, né? Então, quem atua na equipe de gestão, as docentes e outras
trabalhadoras, outros trabalhadores, né, no âmbito da educação infantil. Então, não tem como falar de gestão sem falar do trabalho que acontece nas instituições, que é um trabalho coletivo, que pressupõe a participação, né, de todas essas pessoas, além de outros sujeitos, né, que são os sujeitos que fazem parte dessa comunidade que a gente chama, né, escolar ou comunidade educativa, que são as pessoas envolvidas. Então, são os trabalhadores e trabalhadoras, né, da educação infantil, as famílias, né, mães, pais, avós, né, tias, pessoas responsáveis pelas crianças, pelos bebês e pelas crianças, e, obviamente, as crianças, né, os bebês e as crianças, como sujeitos da educação infantil e que são sujeitos que precisam também, que devem, precisam e têm direito a ser considerados nesses processos de gestão. Pode passar, Daiana, por favor. Não vou me deter muito, que eu acho que quando a gente fala da ementa, a gente já está falando, né, o que nós temos por objetivos, né, essa compreensão dos aspectos em torno da gestão, né, então, compreensão, reconhecer tais aspectos, refletir sobre eles, né, analisar. Então, quando a gente percorre um estudo de uma temática, nós esperamos um pouco que as pessoas envolvidas tenham, né, em mente esses objetivos. Pode passar, Daiana? Na primeira unidade, de forma geral, assim, comentando com vocês, qual foi a opção feita, né, de pensar alguns materiais que abordem de forma mais ampla aspectos da gestão da educação básica como um todo, né, que dizem respeito à educação básica, que dizem respeito à escola, né, aos processos que ocorrem no interior das instituições educacionais, né, organizadas, instituições organizadas para a oferta de educação básica. Então, é isso que nós pensamos quando nós tratamos de escola, né? São organizações normatizadas, organizadas, autorizadas, né, a ofertar educação escolar. E aí a gente trouxe aí alguns fundamentos, no sentido, indicou, né, alguns fundamentos teóricos, até porque você falar de fundamento teórico da gestão, você teria que voltar lá no Manifesto dos Pioneiros, né, lá nas primeiras décadas do século XX, né, quando se discutia muito o papel, né, se inaugurou uma discussão do papel da educação pública, né, do direito à educação, do planejamento da oferta educacional. Então, a gente costuma dizer que discutir gestão, se for discutir todos os aspectos teóricos, teríamos que voltar lá no Manifesto dos Pioneiros, mas nós não faremos isso, tá bom? Não precisam se assustar. Eu acho que dá para deixar como indicativo para quem tiver o interesse retomar isso, né? Entender um pouco como se deu essa construção desse olhar para uma gestão da escola envolvendo todos os sujeitos. Quando eu falo escola, né, eu estou falando do sentido, né, dessa organização educativa. Então, sem grandes polêmicas, né, tem muitos autores aí que, quando se refere à educação infantil, negam um pouco o ser escola, né, trata muito da instituição educacional que atende bebês e crianças pequenas. Mas a escola traz em si, né, essa concepção do que é escola, né, do que é esse espaço de ricas interações, aprendizagens, brincadeiras, né, esses espaços de vivenciar plenamente a infância e as descobertas e as diferentes linguagens, e, enfim, né, que é o currículo da educação infantil. Então, por vezes a gente fala escola, por vezes instituição educacional.
E aí tem uma figura, né, do Frato, que é né, enfim, a gente tem vários livros dele aí, né, do Francesco Tonucci, né, que traz um pouco esse olhar, né, da criança. Então, a pergunta é, qual é a escola que você quer? E a criança diz assim, eu te explico, mas se você não se cansa, porque é muita coisa, né? O que as crianças querem, o que os sujeitos querem, desejam, né? Então, é uma pequena provocação para a gente pensar, né, um pouco, que escola é essa, que instituição educacional é essa, que gestão é essa, que forma de organizar, de gerir os processos da escola. Se a gente for falar no sentido etimológico da palavra gestão, né, de trazer, né, para fora, trazer para o mundo, de gerar, de criar algo. Então, o que a gente pretende criar? Muitas vezes nós vemos muita reprodução daquilo que está vindo, né, meio que pronto, mas será que é essa forma de organizar as instituições que nós desejamos manter, a partir de tudo que a gente tem estudado, discutido aqui no nosso curso? Então, é uma pequena questão para a gente ir refletindo. Pode passar, né? Então, olhar para a gestão como um todo, né? Para alguns conceitos em torno da gestão da educação básica. E pensar que a gestão democrática da educação é um princípio, né? É um princípio legal, porque a palavra princípio pode ser origem de algo, né? Na sua etimologia também. Mas aqui na disciplina, quando eu falo de princípio, eu estou falando de um preceito legal, de uma norma, de uma regra que está colocada nos nossos marcos legais, né? Desde lá da Constituição de 1988, como a gente vai ver aqui, até outras legislações complementares específicas, né, da educação. Então, gestão democrática como princípio, e quais são os espaços, os instrumentos e os mecanismos de gestão democrática no âmbito da escola, né? Então, os materiais que a gente optou em compartilhar com vocês tratam disso, né? Tratam desses elementos. Os autores que a gente trouxe para dialogar conosco, né? Sobretudo o professor Vitor Henrique Paro, né? Atuante ainda na pesquisa da Universidade de São Paulo, ainda professor do programa de pós-graduação, que desde a década de 1980 vem construindo conosco, né, profissionais da área da educação, um repertório de conhecimentos sobre gestão. Então, aquele livro clássico, né, dele, Administração Escolar, Introdução Crítica, né, quem fez pedagogia, né, provavelmente teve que fazer a leitura, estudar esse livro clássico do professor Paro. Inclusive, eu coloquei como um dos materiais para leitura aqui da disciplina, uma resenha do livro, mas, claro, que a resenha dá uma ideia, né? O importante é a gente buscar essa obra para pensar um pouco, né? Essa reprodução de uma lógica que vem, né, da área administrativa, que vem, muitas vezes, de um modo de produção industrial, capitalista, e que se instalou na escola, né? Então, o professor Vitor Henrique Paro, ele faz essa análise neste clássico lá da década de 1980. E aí, não por acaso, eu indiquei como leitura um texto dele, que também é clássico, que ele vai falar da utopia da gestão democrática, né? A utopia, no sentido dela, não é algo que seja impossível de alcançar, né? Então, quando a gente fala assim, a gestão democrática é uma utopia, a gente nunca vai alcançar. Não, ela existe, né? A utopia existe para que a gente possa buscá-la,
né, para que a gente possa ir em busca dessa construção, né? Então, é nesse sentido que o professor Paro escreveu o texto sobre a utopia da gestão democrática, lá no ano de 1986, e ele foi publicado em um livro de um conjunto organizado por um conjunto de pesquisadores, que eu disponibilizei na disciplina para vocês. Então, o capítulo que fala da gestão democrática como utopia está aí na disciplina, né? E ele vai trazer, pode passar, Daiana. E aí eu queria falar para vocês, eu não sei quanto tempo que eu tenho, Daiana, só para eu me organizar aqui, porque senão eu me embalo e começo a lembrar das coisas e... Não se preocupa, Sueli, é assim, conforme o teu bem-estar, tá? A gente não quer que você passe do tempo na tela por causa dos seus olhos, então, você que manda. Tá bom, eu tinha me organizado para falar uns 30 minutos, mas pode ser que eu já esteja até... Não, já estamos quase nos 30. Quase nos 30? Puxa, então acho que eu vou levar mais uns 15. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Força aí, né? Que a gente tem coisas para conversar. E acho que saiu aí. E aí, não vou ler essas telas, né? Depois eu posso disponibilizar. Até são telas que fazem parte da revisão da disciplina, então vocês vão receber esse material, tá bom? Então, não se preocupe, acho que mais vale aqui a reflexão que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu falava do texto do professor Vitor Henrique Paro, que ele diz que a gestão democrática da escola é uma utopia, e aqui eu destaquei alguns aspectos que ele traz lá no texto, né? Que ele fala da participação como princípio da gestão da educação, então não existe gestão democrática sem participação, isso é um pressuposto da existência da gestão democrática, e que envolva famílias, educadoras e educadores, educandas e educandos, docentes, e os demais funcionários e funcionárias da escola, né? E isso, lá, quando o professor Paro escreveu, acabou sendo uma coisa utópica, né? E aí a gente vai ver que, atualmente, a gente avançou, né? De lá para cá, a gente avançou, ainda que tenhamos desafios, né? Outro aspecto que ele traz é que a gente precisa tomar consciência das condições concretas e das contradições concretas, né, que apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. Então, falar de gestão democrática implica em falar em relações democráticas, relações de partilha de poder, né, relações, né, de escuta dos sujeitos para tomadas de decisão que envolve a todos. Então, falar de gestão democrática significa falar também de democracia no seu sentido mais estrito, né, no sentido de dar voz às pessoas, né? Ainda que o conceito de democracia seja bastante polissêmico, né? Se a gente não vai discutir aqui, porque nós não temos tempo, mas outro material que eu indiquei para leitura da disciplina é aquele caderno organizado pelo professor Ângelo de Souza e outras autoras, e que ele tem um capítulo que ele vai tratar da concepção da gestão democrática, da concepção de democracia, né, como esse espaço de... na verdade, a democracia é o governo do povo, né, é dar voz ao povo nas tomadas de decisão. Então, é importante que vocês acessem esses materiais, leiam, analisem, reflitam sobre o que os autores nos dizem sobre esses conceitos, né? Porque, efetivamente, nós temos uma longa história de não participação de todos os sujeitos no interior da escola. Então, falar de gestão democrática significa a superação desse
dessa lógica de não escuta de todos e todas. Pode passar, Daiana, por favor. Aí, na sequência, ele traz outros aspectos, né? De pensar que nós, e aí eu me incluo, porque eu também sou profissional da educação, mas nós, profissionais da educação, desde aqueles e aquelas que atuam lá na educação infantil, na docência, como pedagogas e pedagogos, como gestoras e gestores, nós somos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E como categoria trabalhadora, nós também somos uma classe que tem um histórico de dominação. Ou seja, né, alguém decide por nós as questões no interior da escola. Né? Ou seja, há uma classe que é dominante no interior da escola, e o professor Vitor coloca essas questões. Né? Então, não se pode esperar nenhuma iniciativa de transformação em favor dessas camadas populares, dominadas, enfim, né? E, nesse caso, no que se refere à escola, sem pressão por parte dos interessados e interessadas. Então, vejam bem, a gestão democrática, antes de mais nada, é uma conquista, é uma luta diante desse histórico de dominação no interior da escola. Né? Temos que ter no horizonte a transformação desse esquema de autoridade no interior da escola, que é resultado de um processo, né, um processo histórico, um processo que foi colocado por conta da influência, muitas vezes, local, né, na indicação de gestores e gestoras, enfim. Se queremos uma escola transformadora, nós precisamos transformar a escola que temos. Né? E é nesse sentido, esse sistema de autoridade precisa ser transformado por meio da distribuição do trabalho no interior da escola. Há um sistema hierárquico, sabemos disso, né? Porém, esse sistema hierárquico precisa ser repensado, porque muitas vezes o poder ele está só nas mãos da diretora, do diretor, com pouca escuta dos outros sujeitos da escola. E mesmo assim, por vezes, o professor Vitor Henrique fala que o próprio diretor, a própria diretora tem pouca autonomia para tomar decisões. Muitas vezes as decisões vêm prontas, né? Enfim, das secretarias de educação, e cumpra-se no interior da escola. Então, são reflexões que fazem parte, né, dessa análise em busca de uma gestão democrática. Pode passar, Daiana, por favor. Muito bem. Ele também coloca que não é simples conferir autonomia, porque conferir autonomia consiste em conferir poder, né? Ou seja, se as escolas têm autonomia, mais poder de tomada de decisão elas terão. Né? E isso é uma conquista que não é individual, é uma conquista coletiva, né? Então, que exige uma reorganização da autoridade no interior da escola. Né? Mas eu vou dando uma aceleradinha aqui, até por conta do horário, que esse processo, ele precisa fortalecer todos os sujeitos, né, nesses processos de tomada de decisão. Muitas vezes, uma tomada de decisão de algo que diz respeito a todos é tomado por uma pessoa, e isso precisamos avançar em relação a esses aspectos. Nesse sentido, o professor Paro já falava, lá na década de 1980, que o conselho escolar é um dos instrumentos para essa transformação, para essa gestão mais participativa, mais colegiada, mais democrática. E aí temos uma novidade, que eu não sei se vocês sabem, né, que nós temos uma nova legislação no Brasil em relação aos conselhos escolares. Pode passar, Daiana.
aqui, né, as questões que eu falei lá no começo, antes de falar um pouco dessa lei que está ali embaixo, 14.644, 2023, que reorganiza esse processo dos conselhos escolares como coletivos de tomada de decisão que garanta a participação de todos e todas. Nós temos a gestão democrática da educação como um dos princípios do ensino, né? Que está lá na Constituição Federal, na nossa LDB. Mas pode passar, por favor. Aí está a tal da... ou seja, né? Aí está a mudança, ou estão as mudanças que essa lei de agosto agora de 2023 promoveu na própria LDB, né? Ou seja, antes, né, a LDB dizia que deveria existir conselhos escolares ou, né, algumas instâncias equivalentes. Agora, na LDB, tem uma nova redação lá no artigo 14, indicando que estados, municípios, Distrito Federal defina as normas de gestão democrática, né, de acordo com as suas peculiaridades, e a partir desses princípios, dentre eles, a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Isso não existia na LDB antes de agosto de 2023. Não existia a indicação de fóruns como espaços colegiados de debate, de discussão, de tomada de decisão junto aos conselhos escolares, né? Então, ali define-se até o conselho escolar, coisa que não existia. No primeiro parágrafo, o conselho escolar é um órgão deliberativo. Então, ele tem poder de decisão, tem poder de deliberar. E que é composto por quem? Pelo diretor, né, ou diretora da escola, que é o membro nato, né, ou seja, sempre vai compor o conselho, né, e representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nessas categorias que ali estão, né? Professores, orientadores, supervisores, administradores, demais servidores públicos, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade escolar. Então, isso é muito novo na nossa LDB, não tinha isso. Então, gente, acho que é importante a gente pensar que o que diz a legislação é algo que a gente precisa lutar para implementar, né? Eu sempre insisto, a gente que estuda política educacional, de que aquilo que está na letra da legislação, embora às vezes a gente até diga, mas isso é apenas lei, né, entre aspas, é fruto de alguma conquista, é fruto de uma construção, é fruto de uma luta por incluir na legislação esses aspectos tão detalhados, para que a gente possa consolidar isso na realidade das instituições, desde a educação infantil, né? Nós, infelizmente, aqui no estado do Paraná, a gente ainda não tem, como é muito nova essa inclusão na LDB, os estados e municípios e o Distrito Federal ainda estão se organizando, né, nas suas legislações específicas. Mas vamos ficar atentos e atentas, né, porque a maioria dos municípios paranaenses integram o sistema estadual, então a gente tem que, em alguma medida, pressionar o Conselho Estadual de Educação para normatizar isso, para que aconteça nos municípios. As coisas só acontecem quando estão colocadas em normativas, em deliberações, em resoluções, né? E aí chegam nos nossos municípios. Eu dei uma olhada geral nos municípios que nós temos polos, e nós temos, salvo engano, em Ponta Grossa, uma lei que organizou os conselhos escolares, que certamente agora, a partir dessa lei federal e das mudanças da LDB, vão ter que olhar novamente. E nós temos um município que, se não me engano, acho que é Guarapuava, se não me engano,
que não tem essa legislação, mas tem uma legislação que garante a indicação de diretores e diretoras escolares por critério de mérito e desempenho, abrindo, né, uma consulta à comunidade. Ora, isso não é gestão democrática, né? Então, a gente precisa entender esses aspectos teóricos colocados pelos autores para poder fazer análise disso que está na legislação e olhar para as nossas realidades. Por que nós temos tantas disputas, tantas dificuldades do sentido, né, no sentido de implementar, de fato, mecanismos de participação? Porque, de fato, aquilo que está colocado legalmente ainda não foi implementado. Mas não vou ficar discutindo muito essa questão legal, só para contar para vocês e dizer, né, e provocá-los a buscar, né, essas mudanças, fazer essas discussões aí nos seus municípios, acompanhar este cenário no nosso estado, no nosso país. Esta postura, chamemos assim, né, de curiosidade, de investigação, essa postura de conhecer mais sobre como está organizado o nosso sistema de ensino, isso também faz parte do nosso, vamos chamar assim, né, das nossas ações, das nossas atitudes enquanto profissionais da educação, né? Essa postura aí de saber o que está acontecendo, né? E se empoderar, se apropriar de conhecimento para que a gente possa contribuir também nas nossas instituições. Mas vamos mais adiante um pouquinho, Daiana. Aí é um pouco a continuidade da LDB, fica como sugestão para vocês olharem, né? Isso até eu já falei, né? Que vamos aguardar aí a aprovação das leis estaduais e municipais, mas vamos atuar também na pressão aí social para que isso de fato aconteça, né? Os nossos legisladores, né? Então, vou deixar aqui mais uma provocação. A gente conhece quem atua nas câmaras de vereadores, na comissão de educação do nosso município, que elabora essa legislação. As coisas estão sendo aprovadas, muitas vezes, sem o nosso conhecimento, né? Então, precisamos também acompanhar, né? Muito bem. Mas vamos lá. Aí eu falei já um pouco dessa questão, né, que o professor Ângelo de Souza e outras autoras trazem, né, da gestão enquanto essa ação que é democrática, mas que também é político e pedagógica, né? E que está amparada pelos princípios da democracia, da igualdade, da universalidade e da laicidade, né? Então, é importante buscar a democratização da educação para esses autores e autoras, porque a educação pública é a educação de todos, né? E para todos e todas, né? Então, é bem importante que a gente entenda essa concepção de gestão democrática, ancorada enfim, né, nessas grandes, nesse sentido da democracia, né, e nesses grandes princípios que nos amparam enquanto sociedade democrática que somos, né? Vamos lá. Acho que eu vou passar esse também, porque eu já falei, né? Senão a gente vai... Pode passar. Acho que eu exagerei um pouco aí nos nossos... Pode parar aí, então, Daiane. Eu acho que a partir dessa discussão da gestão democrática amparada pelo princípio da democracia, quais são os instrumentos de gestão democrática que a gente tem no interior da escola, né? E fora também, né? Que organizam, que indicam a organização dos sistemas de ensino. Então, as grandes conferências de educação, né? Nós estamos vivendo hoje no Brasil o grande processo das conferências nacionais de educação, por exemplo. Aliás, hoje começou a Conferência Estadual de Educação aqui no Paraná, né? Então, nós temos aqui em Curitiba a realização da conferência, com vários segmentos participando, discutindo, né? Decidindo sobre os rumos da educação no nosso estado,
né, a partir aí, enfim, da contribuição tanto de legislação, como de teóricos da educação, pesquisadores, pesquisadoras. E, claro, as conferências de educação aconteceram nos municípios, estão acontecendo nos estados, e em janeiro a gente vai ter a Conferência Nacional de Educação, em Brasília. E aí, da Conferência Nacional de Educação, é elaborado uma minuta de um Plano Nacional de Educação, que aí ele vai passar por um trâmite, né, legislativo, até ser aprovado na forma da lei. Não sei se vocês acompanharam, mas o Plano Nacional de Educação anterior, ele ficou tramitando no Congresso Nacional durante muitos anos, né? Porque há disputas, e uma das disputas está no campo da gestão também da educação. Então, é importante acompanhar o cenário das conferências, ok? Outros instrumentos de gestão democrática são os conselhos de educação, né, os conselhos municipais, estaduais, até o próprio Conselho Nacional de Educação, que normatiza toda a educação no nosso país, organiza as regras, né, da educação, e outros conselhos, né, como o Conselho de Acompanhamento aí do Fundeb, por exemplo, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Conselho da Alimentação Escolar, da Política Nacional da Alimentação Escolar, então, e dentre outros conselhos, né, que porventura muitos são sazonais, né, desenvolvem um trabalho e depois deixam de existir, né. Então, a depender um pouco da tendência aí de gestão, por vezes, de alguns governos, tem alguns conselhos, tem uma matriz mais participativa, outras nem tanto, mas todos são instrumentos de gestão. Os fóruns de educação, os conselhos escolares, como eu já coloquei, fóruns dos conselhos escolares, alguns espaços para a elaboração do orçamento participativo, né, na educação. Então, acompanhar esses espaços quando ocorrem, né, quando são promovidos nos nossos municípios, também é um papel de profissionais que atuam com a educação, saber que recursos serão destinados para as nossas instituições, para os nossos municípios, né? Não se pode falar de condições de qualidade do ensino sem recursos, né, materializados, né, sejam recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, enfim. As eleições de dirigentes escolares, né, também é um dos grandes instrumentos e que tem sido muito atacado, né, esse instrumento da eleição. Então, por vezes, nas disputas, né, nos municípios, nos locais, enfim, a eleição ela é derrubada, né, a gente já viveu isso em alguns momentos, a gente sempre tem uma luta ali para manter a eleição como esse instrumento de gestão democrática, mas a gente teve aí algumas derrotas, né? A gente acompanha um pouco o que acontece nos municípios em relação às eleições. E no Brasil, hoje, a gente sabe que a indicação para ser dirigente escolar ainda é uma prática, né? Seja uma indicação de alguém que tem ali uma aproximação política no município, né? Porque nós temos no Brasil uma herança de práticas que são clientelistas, né, coronelistas. Então, não é estranho a gente identificar municípios que não têm eleição para dirigente escolar e que têm aí indicação por afinidade, né, a depender do grupo político que está na gestão do município, são indicadas as pessoas que vão dirigir as instituições educacionais. Associações, né, associações de pais, enfim, né, de estudantes, grêmios estudantis. Então, todos esses espaços são instrumentos de gestão democrática, ok? Ao contrário do que muita gente, algum tempo atrás, propagou, né, que gestão democrática é só a eleição. Não é só a eleição, é também a eleição. Mas são conquistas que a gente sempre tem que estar
aí, digamos, né, resistindo, né, para que não se percam no âmbito educacional. Pode passar, por favor. Muito rapidamente, eu acho que é importante mencionar que na unidade 2 eu indiquei como estudo alguns materiais de pessoas e de pesquisadores e pesquisadoras que para nós são referência, né, no âmbito da educação infantil. Então, vocês têm aí uma entrevista com 3 grandes especialistas da educação infantil, que é a professora Maria Letícia Nascimento, né, que é a professora Maria Malta Campos, e, né, a nossa Rita Coelho, a querida Ritinha, né, que hoje é a coordenadora da educação infantil no Ministério da Educação. Então, vocês têm essas 3 pessoas conversando e contando um pouquinho, né, sobre as políticas e sobre a gestão da educação, relacionando essa conversa com a qualidade. Então, aquilo que eu disse, não se pode falar em gestão democrática na educação infantil sem discutir a qualidade. Pode passar, por favor, Daiana. Eu acho que eu vou pedir para passar esse também, para ir já para as questões mais objetivas, quando a gente fala da educação infantil e a gestão democrática, pensar que na educação infantil o que queremos, o que desejamos, o que almejamos, é uma oferta em condições de qualidade, né? E não é uma qualidade qualquer, né? É uma qualidade como resultado de uma série de condições, né, de fatores, dentre eles a questão da infraestrutura, a questão do próprio projeto político-pedagógico da instituição, elaborado de forma participativa, a questão da formação profissional das docentes que atuam na educação infantil, tanto a formação inicial, né, prioritariamente em nível superior, em licenciatura em pedagogia, ainda que a legislação admita, né, formação em nível médio nos cursos normais, né, no curso normal, né, antigo magistério. A meta, né, assim como está nos nossos planos de educação, é que todas as profissionais tenham a graduação em pedagogia. Então, infraestrutura, formação inicial, planejamento participativo, gestão democrática, materiais adequados, né? Um currículo que dialogue com as especificidades da infância, a partir do que está estabelecido pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, são condições de qualidade que nós defendemos que exista na educação infantil. E aí, né, alguns preceitos legais, então, para vocês buscarem, né, nós temos lá na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação, a indicação da busca desse padrão de qualidade como princípio na organização da educação infantil também. Pode passar, Daiana? Aqui são aspectos, né, das estratégias aí que destacam a qualidade da educação infantil no Plano Nacional da Educação, mas eu também não vou aprofundar essa questão, acho que fica a indicação, né, de vocês buscarem retomarem, né, essa leitura, até porque é um plano que está em vias de ser revisto, né, pelas conferências, e teremos aí em breve a aprovação do novo plano, com a maioria das metas não atingidas, né, com a maioria das estratégias da meta 1, que é a meta da educação infantil, sem atingir, nem a universalização da pré-escola, né, muito menos da creche, e muito menos falando em condições de qualidade. Então, acho que a gente teria que, a partir de lançar essas notícias, né, que eu penso que muitas de vocês já sabem,
A gente poderia até fazer uma outra conversa num outro momento só sobre isso, né? Então, que cenário que nós temos para a gestão democrática da educação infantil, sendo que nem essas questões básicas da dimensão, dessas 3 dimensões do direito à educação, a gente não tem ainda no Brasil, que é o acesso, a permanência das crianças e a qualidade, né? Então, teríamos que conversar, talvez num outro seminário, num momento de, não sei, fica aqui uma provocação até, né? Porque eu gostaria de ter mais tempo até para a gente dialogar sobre isso. Mas vamos lá, pode passar, Daiana, por favor, e daí já pode passar, que esses são todos aspectos que eu trouxe aí dos planos de educação, do nosso plano estadual de educação do Paraná, que está também esquecidinho, né? E aí a meta 1, tal e qual o Plano Nacional de Educação, muita coisa não aconteceu no nosso estado. E olhando, sim, para as nossas, né, diretrizes, que também, segundo notícias fresquinhas que eu tenho do Ministério da Educação, a gente pode passar por uma revisão dessas diretrizes em breve, e com uma ampla participação da sociedade, então vamos ficar atentas, né? Que pode ser que venha aí notícias muito boas da coordenação da educação infantil do Ministério, de olhar para as diretrizes, repensá-las, porque elas são de 2009, né? Elas são, assim, muito avançadas do ponto de vista da participação, porque, não sei, eu como sou jovem há mais tempo aqui, eu participei da elaboração dessas diretrizes, então, olha que bacana, né? Não só eu, Sueli, pessoa física, mas eu, Sueli, participante do movimento da educação infantil, que participou na elaboração, assim como outras entidades. Então, se essas diretrizes de 2009 já têm esse caráter democrático de participação, imagine uma revisão agora, né? A ideia é envolver também as pessoas que estão nas instituições de educação infantil, ouvir as docentes também, né? Então, vamos ver. Então, estou bem animada, acho que vai vir novidade aí para nós da educação infantil, com revisão de diretrizes. E avaliação da qualidade da educação infantil também é uma novidade, quer dizer, não é tão novidade, né, porque essa discussão já vem há muito tempo, mas ficou meio enroscadinho ali, eu acho que tem tudo para sair um pouquinho aí esse projeto do papel, e assim como outros projetos de leitura e escrita na educação infantil, que eu já estou sabendo que vai acontecer aí formação nos municípios, então tem muita coisa vindo, gente, para contribuir na gestão da educação infantil. Fiquemos atentas, né? Porque chegar no âmbito da escola, lá, né, no dia a dia, no cotidiano, é um grande desafio ainda, né? Eu acho que toda essa construção precisa chegar. Mas vamos lá, senão já me animei demais aqui. Pode ir passando, Daiana, porque não vai dar tempo de eu abordar tudo isso. E eu quero ir para o último ali, que é da unidade 3, né, que a gente vai tratar aí na disciplina, por meio do diálogo com os materiais selecionados, dessa questão da participação ativa, né, dos sujeitos da educação infantil. Não só como um princípio, que por vezes é mais um discurso, como a Bruna Ribeiro fala, né, que a participação às vezes é um simulacro, né, algo assim que não existe de forma efetiva, né? E a gente já falou na outra disciplina, lembram, no nosso outro seminário, que nós falamos sobre isso, sem participação ativa não há gestão democrática também. Ali nessa foto, isso é uma foto real, é uma foto de um momento de participação das famílias na elaboração do projeto político-pedagógico de instituições de educação infantil, lá do município de Guarulhos, em São Paulo. Então, eu fiquei garimpando, né, que município que já...
claro que tem muitas experiências bastante ricas de participação nas instituições, né? A gente precisava investigar mais, conhecer mais, né? Eu queria ter fôlego para fazer essa investigação, né? Fôlego, tempo, enfim, saúde, né? Mas fica aí uma outra provocação para vocês, né, gente? Quais são as práticas de participação que de fato ocorrem nas instituições de educação infantil? São práticas mesmo que escutam, que param para escutar, que registram, que as pessoas falam, né? Ou é só um momento ali que as pessoas estão juntas, mas numa posição mais passiva? As crianças, né? Como que a gente faz a escuta e promove a participação das crianças, dos bebês, né? Por meio da observação desses sujeitos e como eles interagem, e como eles agem diante de algumas iniciativas, né, que temos no cotidiano aí da educação infantil. Como que fazemos isso? Que tipo de documentação pedagógica, que tipo de registro a gente lança a mão? E o que a gente faz com isso depois, né? Se a gente escuta as crianças por meio das suas expressões, gestos e tal, e depois, o que se faz? Eu acho que é uma questão importante da gente refletir, né, para pensar os processos participativos na educação infantil. Pode passar, Daiana, eu já vou, acho que aqui falando um pouco, pode passar, sobre isso, pensando nessa questão da participação ativa e da participação como princípio, como prática, né, da gente poder já dialogar um pouco aqui, abrir um pouco para, né, a gente pensar que tipo de práticas a gente pode, juntas e juntos, fortalecer, né? Porque eu acredito que, como eu disse, há muita riqueza no interior das instituições, nos agrupamentos, né, com os bebês, com as crianças, nas interações entre docentes e educandos e educandas. Então, eu acho que não é um cenário assim tão desfavorável, vamos chamar assim, né? Porque às vezes nós falamos, não, mas tem que ter a participação ativa. Espera aí, mas onde eu atuo, a gente já está caminhando para isso. Pode passar, Daiana, por favor. Aqui eu peguei um pouquinho aquela questão, né, de que a gente precisa avançar, né, sair desse discurso e, de fato, considerar as pessoas como parte, né, da instituição, né? Considerar significa, como eu sempre digo, ouvir, né, promover espaços legítimos de participação, e para isso é preciso mudar a concepção de gestão que nós temos, quebrar a lógica de que gestão da educação é algo hierarquizado, que uns decidem pelos outros, né? É uma postura que precisamos promover aí uma mudança, né? De forma ética, respeitosa, né? e em atenção aos direitos de todos os sujeitos. E aí, acho que a próxima tela, e eu vou, né, encerrando aqui, falando disso, né, sobre, que eu já falei até, né, que sobre a participação dos bebês e das crianças pequenas, né, significa que como sujeitos históricos e de direitos, eles têm que ser considerados, né, em suas opções, desejos, insatisfações, ideias, gestos, e têm que ser considerados como capazes, com potencial, né, para indicar, para propor caminhos que podem nos fazer pensar, né, nas práticas, né? As crianças podem, devem, né, têm direito de nos fazer repensar as nossas práticas. Então, acho que é tudo isso, né, e eu quero ficar aqui agora conversando um pouquinho com vocês, quero ouvir, se alguém quiser colocar algo, alguma questão, acho que a gente pode abrir aí, né, Daiana? Não sei se a professora
Dayana, a professora Marilúcia, outros e outras, né, docentes que estão aqui conosco, se querem também, né, contribuir. Mas é isso, gente. Muito obrigada, né, pela escuta. E fico aqui com vocês. Então, Sueli, primeiro falar da alegria de ter você aqui, a gente está na torcida para que você fique boa logo, né, para a gente continuar nesse curso. Eu não canso de dizer que você sonhou esse curso com a gente, está vendo ele se efetivar, e a gente tem recebido, assim, muitos elogios, né, pela proposta que a gente tem desenvolvido, né. Uma questão, quando você fala dessa gestão democrática, e aí da questão que a gente sempre levanta, né, da importância dos professores, dos coordenadores pedagógicos passarem por concurso público, né, a ser um coordenador pedagógico que não, assim, que tenha essa liberdade de se posicionar, às vezes, né, favoravelmente ou contrária, ou de forma contrária ao que vem da gestão, muitas vezes é algo que liberta a escola de alguns processos, né, de submissão, né. Eu sempre falo isso porque eu venho, né, de uma outra região, venho de Belo Horizonte, lá eu tinha um cargo de professora e um cargo de coordenadora pedagógica, eu fiz o concurso como coordenadora. Então, isso era muito importante, né. E as escolhas também, né, dos dirigentes, elas precisam ser feitas por essas pessoas que alimentam e que fazem parte da escola. Então, quando a gente não tem práticas democráticas, a gente tem, né, a gente cai, infelizmente, em práticas extremamente controladoras, né, e fica à mercê, então, desses processos que não são democráticos. Então, por mais que tenha uma legislação, a gente vai conseguir fazer da escola um espaço democrático na medida em que os processos forem democráticos, né? O pessoal tá tímido, quietinho hoje. Meninas, meninos, quais as considerações? Alguma pergunta? Alguma experiência para relatar das questões da gestão onde vocês atuam, né? Nós estamos aqui para conversa. Pessoal, se não quiserem se manifestar por microfone, podem deixar no chat, né? A Jéssica aqui, né, fala das questões, né, que é muito importante essa discussão, né, que muitas estão vivendo um paralelo às discussões políticas, né? Digo por mim, né? Eu estou a reaproximação do campo político por meio dessa especialização. Depois que saí da graduação, tive um grande distanciamento. Infelizmente, não temos meios de ouvir sobre. Né? Paloma diz que é bem complexa essa questão da gestão. Né? Eu acredito que Jéssica comenta a partir das suas experiências, né, em Guarapuava. Né? Então, dentro de cada contexto, a gente sabe das dificuldades. Né? A Paloma, né, que é gaúcha, diz que lá em Erechim a coordenação e a direção são por indicações políticas. A Gleiciele nos coloca, né, que gostaria de agradecer, né. Já estou lendo os textos indicados, discussões super importantes, vivemos isso na escola. As crianças precisam ser ouvidas, principalmente elas. Esta escola é para as crianças e com as crianças, né? Dayana, se você me permite, eu me senti assim até um pouco provocada por isso que está colocado ali no chat, e queria dizer que
é bem isso, né? Eu acho que trabalhar nessa perspectiva de participação e de relações mais democráticas, elas podem sim, né? Elas podem e devem iniciar com as crianças. Né? Então, eu acho que nós temos que atuar em uma educação que seja mais, chamemos assim, a gente sempre fala da perspectiva do Paulo Freire, uma educação mais humanizadora, né? Uma educação que dialógica, com amorosidade, né, que acolha aquilo que o outro traz dos seus contextos, das suas realidades. Isso é uma educação democrática, né? Então, precisamos reinventar essas relações, eu penso. É utopia, na palavra do professor Vitor Paro, lá que ele usou, talvez o seja, mas não vejo como algo impossível, porque eu me lembro de uma discussão de participação infantil que eu tive a oportunidade de participar, né, ativamente, onde um jovem, um adolescente dizia assim, como que eu aprendi a participar? Participando, né, participando, sendo ouvido, nas rodas de conversa, nas assembleias escolares, quando tínhamos que decidir coisas como compartilhar os brinquedos, por exemplo. Como que a gente vai compartilhar brinquedo, usar, né, os brinquedos, sendo que não há o mesmo brinquedo para todo mundo? Então, a gente tem que fazer negociações, né, trabalhar com as crianças nesse sentido, né? Organizar os espaços da instituição, né, os espaços coletivos, organizar a sala onde a gente convive, interage. Então, são esses que a gente sempre fala, né, os combinados, né, que a gente faz, os contratos, os acordos, de forma participativa, iniciar a rotina do dia, dialogando sobre como eu, docente, planejei esse dia para vocês, crianças, com vocês. Né? O que nós vamos fazer hoje? O que vocês propõem? Vocês, né, concordam? Como é difícil a gente que é adulto olhar para a criança e dizer, você concorda com o que eu estou propondo? Ou você tem uma outra ideia? Porque as crianças têm ideias fantásticas, né? Por vezes elas dizem, elas nos desmontam, né? Dizem, não, eu não concordo, não é assim que faz, não é assim que brinca. Então, participar e construir relações democráticas é um aprendizado. E, para isso, essa lógica que a Malu colocou, né, Malu, essa lógica autoritária, essa lógica hierarquizada, ela precisa ser problematizada no interior da escola. Pode ser a questão da gestão, como disse a Paloma, né? É a Paloma que falou? Eu me perdi aqui um pouco nas conversas do chat. Mas essa questão, deixa eu ver, tem bastante gente escrevendo, gente, não estou conseguindo ler, tá? Isso, de Erechim é a Paloma. A Paloma. É isso, que ela falou que é complexa. E é complexa, né, gente? É complexa, envolve muitas questões, mas a gente pode aproximar essa discussão desse microcosmo, né, que vou chamar assim, né, que é a sala com as crianças, o nosso grupo. O grupo que eu interajo, o grupo que eu aprendo, o grupo que eu... E aí começar essa construção, né? Eu acho que a gente precisa. Tem alguns indicativos, né? A gente não tem receitas, né? Nós não temos receitas prontas, nós lançamos indicativos, né? Repensar os espaços coletivos, a forma como nós organizamos as relações no interior das instituições,
fazer pequenas provocações, sim, no cotidiano. Por que tem que ser assim e não pode ser de outra forma? Por que nós não fomos chamados e chamadas para pensar juntos sobre isso? Né? Eu vivi uma experiência, não me lembro se a Malu, eu e a Malu atuamos juntas, né, Malu, um tempo numa outra instituição, e nós vivemos uma experiência rica, nós fomos fazer uma imersão em outro país, a gente foi para o México, a gente foi conhecer escolas, e nós fomos conhecer uma escola que tinha a prática das assembleias escolares. Então, todos os dias, cedo, 6 e pouco da manhã, muito cedo, né? As professoras, os professores se reuniam para conversar sobre como aquele dia ia acontecer. Da mesma forma, os educandos e as educandas se reuniam. Eu me lembro de uma decisão, eu participei de uma assembleia de crianças sobre as cortinas da sala, porque batia o sol naquela sala e a cortina era muito clara. E aí aquela luminosidade toda estava atrapalhando, e as crianças queriam propor a mudança do tecido da cortina. E aí levaram, um representante levou para a gestão da escola. Então, são práticas de participação que podem nos inspirar a repensar as nossas práticas. Não reproduzir, mas inspirar, porque cada realidade, cada contexto tem suas peculiaridades, né? A gente não vai importar um modelo, uma proposta de um outro contexto, mas a gente pode sair inspirado a refletir sobre as nossas realidades. Bom, dito isso, eu vou então encerrar, porque a gente se anima, e eu fico tomando a palavra ali, tem bastante contribuição ali no chat, né, Dayana? Temos sim. Passo a palavra para a Fabíola. Oi, gente, estão me escutando? Então, boa noite. Analisando, refletindo, né, professora Sueli, é inspirador, porque eu trabalho com a educação infantil, na gestão, e, assim, a transformação que a gente precisa ter, né, nessa escuta, né, você falando aqui, até mesmo nós, professores, não temos esse momento de escuta um do outro, compartilhar essas experiências, que eu acho que é fundamental, né, nesse momento de troca, a gente consegue, nossa, desperta tanta coisa que a gente, às vezes, não presta atenção no nosso dia a dia, né? E ao estudar, ao ler, sabe, eu estou pensando assim, o que eu vou poder transformar? A gente vai fazer a revista, está no nosso PPP o ano que vem, então eu já estou assim, com a cabeça a mil, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho algo que engessa, né? Porque as coisas vêm de cima para baixo, né? Eu gostaria de poder ter um PPP construído realmente com identidade do meu CMEI, né? Mas a gente não, né? A gente tem regras, tem, né? A gente tem que, né, seguir. Mas assim, buscar dentro das alternativas que a gente tem, né? Possibilitar chegar o mais próximo possível do que é o ideal. É isso que eu almejo estar buscando, né? Eu tenho mais 2 colegas fazendo a pós com a gente aqui, então, assim, a gente troca muita ideia, a gente conversa muito sobre, então, esse conversar, esse estar junto, instiga as outras meninas a buscar esse conhecimento, porque o que falta para nós é o conhecimento, é o estar junto, é o trocar, né? Então, eu estou vendo que o quanto é importante essa troca, essa conversa, esse estar junto, né? E para mostrar para a gente que não está longe. A gente pode mudar. A gente é um grãozinho dentro de um oceano imenso. Mas se a gente fizer a nossa parte, já é uma, nossa, 100%, ainda mais para as nossas crianças. Então, me inspira muito. Agradeço de coração, porque ajuda muito a gente a pensar, a refletir, a buscar e ver que a gente pode mudar, que a gente pode transformar, que a gente pode ir em busca.
Seria isso. Deus abençoe. Obrigada, Fabíola. Nosso chat aqui teve muita interação, né? Acho que eu parei aqui na Sabrina. A Sabrina fala, né, que a direção dela trabalha também em educação política. O Luiz Alberto nos conta que é professor da rede estadual, no ensino fundamental e médio, diz que o curso tem sido fundamental para ele, porque os conteúdos são atuais, que ele prestou alguns concursos recentemente, e é o conteúdo que está caindo nos cursos, né? Então, nos parabenizando também pela organização, né, do curso. A Jéssica conta da participação dela, né, na forma que, no PNE 2014, a partir do CONAI, né, e da tristeza de ver esse encaminhamento, né, que a gente chega aí há 10 anos com, né, que esses sentimentos e emoções que vão aflorando também, de ver que as coisas não andam, né? A Catiane fala das eleições em Pontal, né, que antes era só no ensino fundamental e que agora na educação também, né, que para uma gestão democrática de qualidade é preciso ter uma educação, né? É preciso para se ter uma educação infantil de qualidade. A Andrea nos fala que na região de Pontal também, através de eleições. A Andressa nos conta que na cidade dela são eleitas as diretoras, né? Mas muitas perpetuam, por não ter lei que impeça a reeleição, né? Então, que ainda tem muito autoritarismo disfarçado de democracia. A Arielma nos diz que a disciplina causou muitas inquietações, porque a gestão democrática é complexa, né? E como não se sentir pertencente a esse processo causou mais inquietações ainda, da necessidade de se debruçar as leituras. A Jéssica fala da época em que estudava com o Vitor Paro na graduação, né? E entrou na escola pensando nessa utopia. A Gleiciele nos conta de Curitiba, que algumas instituições já têm grêmio infantil, que estão ouvindo as crianças. A Paloma retoma que no Rio Grande do Sul era por votação, aí levaram para a Câmara, aprovaram aí novamente a educação política. A Juliana nos diz de Ponta Grossa, né, que tem as eleições para diretor, mas quando não são reeleitos, ganham cargos de diretor por indicação em outra instituição. Então, há um certo rodízio, né? Não é eleito naquele lugar, mas vai a outro. A Paloma nos fala que muitas vezes as pessoas não refletem sobre a realidade da educação brasileira. A Juliana fala do autoritarismo, né? A questão do salário, né? De quanto se ganha por assumirem esses cargos, né? E de quantos textos estão fazendo ela refletir sobre tudo isso. Que bom, gente! A gente fica tão feliz de saber desse movimento, dessas provocações. A gente fica muito satisfeito com tudo isso. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Então, acho que nós vamos encerrando. Ah, Natália, aqui, ó. A gestão da escola teria que ser por competência também, além da eleição, né? Também é umas questões que ficam aí, né, para a gente pensar, né? E não se preocupem, né? Nossa web ficará gravada. Amanhã nós já solicitamos a inserção lá no CLES. No CLES, não, perdão, no AVA, tá? Então, assim que os técnicos liberarem lá, já vai aparecer para vocês, tá? Com relação à prova. Bem, nós tivemos algumas mudanças aqui no encaminhamento, né, Malu? Nós tivemos uma reunião recente e eles solicitaram novamente o retorno da prova. Mas, para que vocês fiquem mais tranquilos, a prova vai ser ao final da disciplina, como se vocês estivessem fazendo um trabalho, né? Mas são várias questões que a professora Sueli nos envia e fica disponível num determinado... Sim, tirar da prova e botar do trabalho no final da disciplina?
tá? Diz que o programa não aceitou e mandou voltar a prova de novo. Não vou ficar entregando o trabalho. Paloma? Eu acho que ela se enganou. Bem, então, gente, com relação à prova, né? Havia uma certa flexibilidade para as especializações, né? Então, quando nós assumimos, nós iniciamos fazendo prova, como foram nos orientados. Depois foi flexibilizado, mas houve uma certa cobrança a nível CAPES, UAB, que não depende de mim, nem da Marilúcia, nem das coordenadoras da UEPG, é uma determinação maior, né, que veio exigindo que fossem retomadas as provas para todas as disciplinas, tá? Então, a gente vai fazer a prova, mas vai ser assim que encerrar a disciplina, já vai a prova na sequência. Vocês não terão que disponibilizar um dia, um sábado para fazer a prova. Isso a gente conseguiu manter, né? Que vocês terão ali a flexibilidade de terminar a disciplina e já fazer a prova. Não fica mais acumulando prova para o final do semestre. Tá? Então, a gente depois faz um comunicado por escrito e insere lá dentro da secretaria também para vocês. O que já passou, que foi feito trabalho, está fechada a disciplina, está tudo ok. Não vai precisar fazer das que já passaram, não, tá? Podem ficar tranquilos. Então, agradecemos a professora Sueli, desejamos uma boa cirurgia, uma pronta recuperação. Daniela, pediu a palavra? Oi, professoras. Eu tenho só uma solicitação, né? Eu acho que não é só minha também, né? Mas também de um grupo significativo que entrou no segundo momento. Este final de ano, assim, eu pelo menos, mas tenho compartilhado com outras colegas também, que é a sobrecarga de disciplinas e de trabalhos, né? Está sendo, assim, muito rápido, o curso é de uma qualidade, assim, incrível, né? E eu posso dizer de um lugar onde eu faço uma outra especialização numa outra federal também, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas, assim, eu não estou conseguindo aproveitar neste momento o curso na íntegra, porque, assim, nós temos prazos muito curtos, e isso faz com que a gente, às vezes, tenha que realizar uma leitura muito rápida, só para fazer o trabalho. Se nós tivéssemos a oportunidade de estender um pouquinho mais o prazo, para que a gente possa realmente aproveitar com efetivo, de forma assertiva, né, as leituras, os estudos, eu agradeceria, porque eu ratifico novamente, o curso é de uma qualidade incrível. Eu poderia, inclusive, comparar essa formação da UEPG com uma especialização da USP que eu fiz em São Paulo. Tal qual a qualidade de vocês. Só que, pela demanda, né, eu entrei no segundo semestre, o curso já estava andando, então assim, ó, eu leio alguma coisa, daqui a pouco eu leio, anoto, registro, faço o trabalho, eu não estou conseguindo aproveitar o curso assim, como eu poderia aproveitar, como eu estava conseguindo no primeiro semestre. Então, se pudesse ser pensado, eu não estou dizendo assim, estender até o semestre que vem, não é isso, né? Se pudesse dar mais algum prazinho ali para que a gente possa realmente, vou colocar entre aspas, curtir todo o material que nos é enviado para leitura, para estudo, eu acho que eu agradeceria, e não só eu, acho que como grupo também. Então, estou levantando essa bandeira aí, que eu conversei com algumas colegas me procuraram também, né, nesse sentido, e aí para a gente poder, de repente, achar a melhor forma de a gente fazer um aproveitamento legal do curso, já que o curso realmente é de grande qualidade. Então, nós vamos nos reunir enquanto equipe, porque nós sempre pensamos, né, estamos preocupados com quem entrou depois, e vamos ver o que nós conseguimos, porque nós temos também relatórios da CAPES para fechar até o final desse semestre. Então, a gente está sempre ampliando, a negociação não é somente eu e Malu, né? Nós precisamos chegar no TEAD e pensar dentro das regras CAPES o que nós podemos estender. Então, nós levaremos essa solicitação,
né? Pensando nos prazos de relatório de dezembro, e tentaremos o que nós podemos fazer com esses prazos. Então, a gente leva a questão e responde para vocês nos próximos dias. Tá? Sueli, agradecemos a tua disponibilidade, ficamos torcendo pela tua recuperação, que amanhã dê tudo certo, toda a luz e energia para você. Muito obrigado, que a gente sabe do teu carinho de fazer ainda essa web conosco hoje. Vai aqui a minha gratidão e todos os coraçõezinhos que o pessoal aqui está mandando para ti, com todas as nossas energias. Um abraço, eu vou encerrando a gravação e ficamos sempre à disposição de vocês. Lembre-se, de vez em quando acessem a Secretaria Virtual, que nós deixamos lá algum recadinho se tivermos alguma urgência.